Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, voltamos com o YouTube, hein? Vocês estão vendo que tá tendo uma constância maior de vídeos. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o like nesse vídeo, de ativar o sininho para você não perder nada. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, como você já leu na descrição, porque é tão importante aprender e dominar o groove em 2026. Galera, nós como guitarristas, a maioria das pessoas que me seguem aqui são músicos, a gente aprendeu, principalmente aqui no Brasil, a gente precisa ter uma evolução constante. E eu não falo só de técnica. Por exemplo, 2020 veio para mostrar que se a gente não soubesse utilizar as diversas profissões que o músico tem, a gente não conseguiria sobreviver. Então hoje, um músico, um guitarrista, ele precisa, no mínimo, ter um Instagram, postar ali alguns vídeos, ter o YouTube. Então são ferramentas que, antigamente a gente não prestava atenção nisso, a gente não sabia que seriam tão importantes. Agora falando sobre técnica de guitarra, eu há muitos anos tenho tentado entender esse groove, esse estilo do funk americano e trazer para o meu som, até ensinar para vocês, até a gente conseguir entender de fato esse mecanismo por trás de tudo. Isso, galera, não me ajudou só tocar o funk, só tocar o groove. Isso me ajudou e ensinou a ser um guitarrista mais completo. Então eu vou passar uns pontos para vocês que eu acho que são super importantes para você entender que você precisa dominar o groove nesse ano. Bom, o primeiro ponto é por você almejar e ser esse guitarrista completo. Hoje, igual eu falei, no Brasil, o músico, o guitarrista, ele tem que tocar mais de um estilo. Eu vejo muitos métodos americanos e acompanho muito a galera de fora. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, um guitarrista só de um estilo, então, por exemplo, um guitarrista só de rock, ele é valorizado por isso, ele consegue romper muitas coisas, ele vai ter o seu diferencial. Hoje, aqui no Brasil, é mais difícil. Então, um guitarrista, às vezes, ele precisa dominar mais de uma técnica para ser reconhecido e para romper uma barreira de fato. Então, você, com os pilares bem desenhados, com uma boa improvisação, com bons acordes, com uma boa harmonia, e na hora do groove você ser esse cara completo, principalmente, tem muita gente que me segue que toca na igreja. Galera, se você é um guitarrista de igreja e não domina o groove, cara, uma hora ou outra você vai passar vergonha, como eu já passei. Eu, por exemplo, no começo acabei pulando algumas etapas. Então, eu cheguei naquela parte inicial, de tocar guitarra e já fui pro solo, já fui pra penta, já fui para aquelas coisas mirabolantes que é o que o guitarrista quer. Só que quando chegava nessa parte do groove, do funk, faltava aqueles princípios básicos para tocar. E eu já cheguei a passar vergonha de, às vezes, o técnico da igreja tocar melhor que eu alguma determinada música. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Você como guitarrista precisa dominar pelo menos as coisas mais básicas hoje da atualidade. Então, falando sobre tocar na igreja, por exemplo, sempre quando a gente toca uma música rápida, é legal você ter esse diferencial e aplicar o groove. Então acaba sendo uma técnica mais sofisticada do que você puxar um outro estilo ou tocar mais rápido. Você dominando essas técnicas de groove, você consegue se destacar da maioria. O segundo tópico é algo mais técnico mesmo. É falando principalmente, galera, da mão direita. Galera, isso aí não tem como. Se você toca groove, a primeira coisa que você precisa desenvolver é a mão direita. Até porque groove a gente toca com pulsação, groove a gente toca sempre prestando atenção na caixa da bateria. Então, se você não desenvolve a mão direita, você não consegue tocar groove. A mão direita destravada de fato, aquela mão direita que libera ghost notes, que dá gosto de você ouvir o cara tocando, faz total diferença em outro estilo. No reggae, no forró, nossas músicas brasileiras, por exemplo, a gente como guitarrista, às vezes a gente vai tocar samba, a gente não vai tocar com o dedo, às vezes a gente vai tocar com a palheta. E você com a mão direita destravada, aí tem um grande diferencial. Hoje, às vezes, a gente toca muito reggae. Você vai gravar um disco, ou às vezes você vai tocar mesmo, vai acompanhar algum artista. E chega na hora do reggae, você consegue dar mais possibilidades pro produtor, pro cantor, por exemplo, do que só fazer por exemplo, para baixo. Você com a mão direita destravada e com as técnicas de groove, você dá mais possibilidades. Reggae é um exemplo, Então,
Tem a paletada de groove que a gente faz, uma paletada de ghost notes antes, ou às vezes até 2 paletadas de ghost notes antes do acorde. Então, essa paletada às vezes é pra tudo. Você vai fazer um pop, mas você paleta antes. Isso dá todo o molho, galera. Tem todo um respiro antes, né? Vê que o acorde, ele acaba ficando até em segundo plano, porque você já traz a rítmica antes. Então, o segundo ponto pra mim, galera, da importância de você aprender groove, é porque no groove você tem a mão direita destravada. A mão direita destravada abre muitas portas para você trocar outros estilos. A terceira coisa que é muito importante, que eu vejo que muita gente hoje não tem essa consciência, muitos guitarristas, é o loop. Uma das principais características do groove é o loop. Mas assim, David, por que o loop é tão importante para tocar guitarra? A gente está numa era, numa situação atual de muita informação, de muita coisa, isso eu digo no geral. E às vezes isso até destaca o músico profissional. Porque se você vai ouvir um disco de um músico renomado, ou às vezes até um show de um músico grande, um músico que está ali há muitos anos, é a educação musical. Então você que é um guitarrista de groove já consegue naturalmente formar o loop na sua cabeça. Então às vezes está rolando um groove lá, você sabe que tem parte A, tem parte B, tem groove para estrofe, tem groove para o refrão, e isso quando você vai produzir te dá um ponto a mais. Então o groove, o funk americano, ele não é só um estilo, ele te dá muitas características e uma dessas é o loop. Às vezes, se você vai tocar numa gig, te pedem um arranjo, você já vai de forma consciente, né? Por exemplo, no groove eu costumo passar para os meus alunos a juntarem as células rítmicas e daí formarem um groove. Então, se você estuda o funk americano, você sabe que onde está o groove? Está em Lá menor. Você não sai funkeando, adoidado, fazendo só o Lá menor. Você vai pensar em criar células, né? Então, trazendo essa consciência do funk americano, esse lance do loop para produção musical, para você soar como um guitarrista profissional, muda todo o jogo, galera. Então, esse é o meu terceiro ponto, a importância de você aprender groove, ter essa consciência de loop. Quarto ponto, galera, é falando sobre os acordes. Se você é um guitarrista que domina o groove, você já vai com um ponto a mais quando se trata de acordes. Por quê? Geralmente, quando a gente vai tocar funk, a gente não faz os acordes bolachões, você reduz todos os acordes. Então, o que era isso aqui, né? Já vira isso aqui. O que era aquele sus escandaloso já tem uma pontinha. Às vezes o que era o maiorzão, você já coloca o dedo aqui embaixo. Então muda toda a sua forma de pensar. Hoje, quando eu vou fazer um groove, eu não consigo mais montar os acordes da mesma forma. Sempre tento pensar numa forma mais aguda que use as primeiras cordas da guitarra. Isso, quando você traz para outros estilos, fica algo incrível. Se você vai tocar um pop hoje, você não vai usar mais aqueles acordes bolachões, você vai usar os acordes reduzidos, que é uma característica incrível do funk americano. O quinto ponto, galera, é também muito importante, visando também esse lance de você tocar mais como um guitarrista profissional, que é a consciência da cozinha, a consciência da bateria, do baixo, você saber respeitar, porque igual eu falei, se você tem o groove dominado, você automaticamente já coloca a bateria. Então, tá rolando, né? A primeira coisa de um guitarrista do groove, o grooveiro, é já ficar com a caixa na cabeça. Então, ele já vai ficar com a caixa na cabeça, né? Traz essa consciência de você respeitar, entender o que está acontecendo ali na bateria, porque como o groove, o funk americano é um estilo 100% rítmico, toda essa consciência de bateria e baixo, de loop, que eu falo para vocês, por exemplo, o baixista tá fazendo um riff, vou colar com ele, vou fazer um riff, né?
colocar um drivezinho pra gente. Você já sabe que se o baixista tá fazendo algo assim, é legal colar. É legal eu, em vez de fazer com ele na região mais grave, vou fazer na mais aguda. A forma de paletar já muda e tudo isso é uma consciência que o loop, que o groove, que o funk americano traz. Que é pensar de fato no resto da banda, na cozinha, no que a bateria tá fazendo, no que o baixo tá fazendo. E isso, galera, ajuda muito em outros estilos e a você ser um guitarrista completo, né? Não chegar e pensar às vezes só na sua frase ou às vezes só no acorde. Às vezes você vai colocar um acorde na hora errada, na rítmica errada, na hora que o baixista tá fazendo o riff. Então eu já ouvi muitas muitas músicas e outros estilos que às vezes o baixo tá fazendo uma linha incrível e a guitarra tá em outra onda. Ou o cara tá fazendo acordes, ou tá preenchendo de outra forma. E você com essa consciência do funk americano, você já fala, pô, isso aí tinha que estar colando, isso aí tinha que estar junto. E isso só o funk americano, o groove, traz. Galera, pra gente terminar, uma das coisas mais importantes e que me ajudam muito, é até um segredo, é a mão esquerda desenvolvida. Por quê? Geralmente quando você vai tocar groove, o que a gente faz? Na mão direita a gente tem que tocar todas as cordas, né? Às vezes a gente tá falando com pulsações, né? Tem uma pulsação que eu uso bastante que eu chamo de 2 bumbos, né? Que é como se a bateria tivesse... Só que percebam na minha mão direita, eu toco todas as cordas. E aqui na mão esquerda eu tô fazendo um fragmento. Então, galera, a minha mão esquerda tem que abafar tudo que eu tô fazendo. E isso também é uma característica incrível do funk americano. Então, por exemplo, se eu vou fazer um acorde de pop, se eu fizer só as notas, dependendo da dinâmica, não vai ficar legal. Então, é algo que cresceu. Aí você só vai tocar as 3 cordas. Dominando o funk americano, naturalmente você já tem a mão esquerda destravada. Então, o que era isso aqui, vai virar isso aqui. Porque eu tô tocando todas as cordas com a mão direita, tá soando só o que eu quero. E dominando o funk, você consegue tocar e soar só o que você quer fazer. Eu tô tocando todas as cordas, mas só sou o que eu quero. Então se você toca groove, isso você já domina. Galera, eu espero que vocês tenham entendido o quão importante é vocês dominarem de fato o groove, aprenderem o groove, porque você não vai tocar só o funk americano, você não vai tocar só o groove muito bem. Isso vai servir para você evoluir em todos os estilos de guitarra. Então se você quer aprender de fato groove, já me siga aqui para você não perder. Tem diversas videoaulas de groove gratuitas para você. Também meus cursos de groove na descrição. Mas tudo aqui no YouTube você já consegue aprender, você consegue ouvir, consegue ver como funciona. Então fique com essa dica, aprenda, evolua muito no groove em 2026 para você se tornar aquele guitarrista completíssimo.